Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. É um prazer estar com você. Se eu dissesse para você que tem um acontecimento agora no começo de 2025 que passou quase que despercebido pela maioria das pessoas e que aponta de forma muito clara, muito latente, muito enfática a volta de Cristo, de uma forma que nós muitas vezes, até nós que somos cristãos, não prestamos atenção. E o mais interessante neste vídeo eu vou te provar que esse alerta, que essa informação tão importante sobre a volta de Cristo, ela foi divulgada não por homens cristãos, mas ela foi divulgada por cientistas. Homens que muitas vezes não têm compromisso com a palavra de Deus, homens que não acreditam na palavra de Deus, mas que, sem querer, estão trazendo informações que se coadunam, ou seja, informações que estão exatamente na mesma linha da Bíblia Sagrada. São homens que estão ajudando a confirmar as profecias bíblicas. São situações que são apontadas pela humanidade, por cientistas, que você vai falar assim, mas tem muita gente que discute isso, tem muitos vídeos aqui na internet que falam de conquistas, de avanços na ciência que estão relacionados a essa temática da volta de Cristo. Mas eu vou te trazer elementos neste vídeo para te provar que tem um assunto que ainda não foi muito bem refletido por nós cristãos, mas que deixa ainda mais claro que a volta de Cristo ela nunca esteve tão próxima e que ela nunca esteve tão perto. Você precisa ficar neste vídeo até o final, porque talvez um desses fatos vai te surpreender. Talvez você nunca parou para pensar. A ciência está prevendo como algo que é um marco do final dos tempos e a gente ainda não parou para refletir. Até me arrisco, eu me arrisco a dizer que você está usando essa ferramenta que ela pode ser profética em relação ao fim dos tempos aí no seu celular ou mesmo no seu computador. Então, você quer saber dessa informação tão urgente, tão importante, você está no lugar certo. Eu quero que você me acompanhe até o final do vídeo. Já deixa aí no seu comentário o que você acha desse assunto. Você acha que a volta de Cristo tem sinais aí apontando que ela já deve acontecer nos próximos anos? Enfim, a qualquer momento, tem evidência? Deixa nos comentários. Isso é muito importante para nós. Mas vamos então falar do assunto. No final agora de janeiro de 2025, o Boletim dos Cientistas Atômicos ele divulgou uma atualização do chamado relógio do juízo final, o relógio do fim do mundo. Esse relógio, na verdade, ele é algo teórico, metafórico, ele não existe na prática, mas é uma forma de dizer o quanto a humanidade está próxima do fim, da destruição, do colapso global. Ele é atualizado todos os anos e, queira você ou não, é a época, é o ano, agora em 2025, que ele mais está perto do momento em que os cientistas entendem que a humanidade pode chegar ao colapso global. E segundo o boletim dos cientistas atômicos, que faz a atualização, ele está a 89 segundos da meia-noite. O mais próximo do colapso global, da destruição em toda a história, desde que esse relógio ele foi criado lá no ano de 1947. Eu estava aqui produzindo conteúdo para o YouTube e fazendo um monte de planos. E eu senti forte no meu coração a necessidade, como se o nosso Senhor dissesse, você já falou desse assunto, eu falei desse assunto num outro vídeo relacionado à geopolítica, mas é como se Deus me incomodasse e falasse, você está vendo? Você falou, você deu uma notícia do relógio do juízo final, você apontou o que a ciência fala sobre esse assunto, mas você não se lembrou do que fala a minha palavra. Você já parou para pensar que o que os cientistas estão falando está cumprindo exatamente as minhas profecias? Foi algo assim forte, eu senti algo sobrenatural falando comigo. Porque aí eu comecei a raciocinar, e sabe quando você tem aquele time, aquela direção do Espírito Santo e tudo começa a aparecer, que faz sentido, que tem
uma lógica e eu cheguei à conclusão que eu quero compartilhar com você aqui neste vídeo no YouTube. Esses cientistas que atualizam o relógio do juízo final, eles não são cristãos. A maioria deles, eu imagino, não sei. Mas a gente sabe que tem muitos cientistas que sequer são cristãos, que sequer acreditam na Bíblia. Mas o que eles estão falando, o que eles estão apontando, é exatamente o que a Bíblia já previu há muito tempo. Mas agora, vamos entender um pouquinho o que é esse relógio do juízo final. Eu sei que muita gente já falou desse assunto, ele já foi explorado de diversas formas. Se você pesquisar aí no YouTube, no Google, você vai ver um monte de informação. Mas hoje a gente quer fazer uma leitura do que é o relógio do juízo final à luz da Bíblia. Primeiro, ele foi criado em 1947 por um grupo de cientistas preocupado com o desenvolvimento das armas nucleares. Então ele foi desenvolvido de forma metafórica, simbólica, para que todo ano fosse atualizado e servisse de alerta para o mundo, dizendo, de acordo com o caminhar do mundo, nós estamos mais perto ou estamos mais longe de uma destruição, de a humanidade poder se autodestruir ou algum fator externo destruir a humanidade. Então ele nasce em 1947. Quanto mais perto da meia-noite, mais próximo do colapso global a humanidade estaria. O ponto mais distante que ele já ficou aí da meia-noite, o ponto crucial, foi em 1991, em que ele marcou 17 minutos para a meia-noite. Com o fim da Guerra Fria, com o fim da União Soviética no ano de 1991, com o fim da polaridade, daquela bipolaridade, daquele conflito entre os Estados Unidos e a antiga União Soviética. E a Rússia, ela ficou como remanescente da União Soviética. E o que a gente tem que trazer agora para o nosso contexto atual? Já no ano passado, em 2024, esse relógio ele chegou a marcar 90 segundos para meia-noite. Esse ano ele já marcou 89 segundos para meia-noite. Então a gente estaria ali a 1 minuto e meio dentro de 24 horas para o juízo final, para o final dos tempos. Agora eu estou falando, volto a dizer, de um relógio que é atualizado por muitos ganhadores do Prêmio Nobel, por muitos cientistas famosos. Quais os motivos que levaram esse relógio a ser colocado, a ser posicionado no ponto mais próximo do juízo final que ele já esteve? Porque assim, na visão de quem atualiza, o mundo está perto de uma catástrofe, o mundo está perto de algo que pode destruir ou pelo menos levar a humanidade a uma situação tão crítica que a sobrevivência vai ficar muito mais difícil. Aí se eles percebem que existem fatores que apontam para essas dificuldades, seja do ponto de vista de guerra, seja do ponto de vista de catástrofe ambiental, algo climático, eles atualizam o relógio. Nesse ano de 2025, quando eu acompanhei um especialista e a maioria dos noticiários falando, eles traziam pelo menos 4 motivos para o relógio estar tão perto da meia-noite. Meia-noite, o ponto da suposta destruição final. E aí, pegando esses 4 fatores, esses 4 motivos, foi aonde eu cheguei à conclusão de que a Bíblia estava totalmente certa, até mesmo nisso, e os homens, ainda que ímpios, ainda que pecadores, ainda que não comprometidos com a palavra, estão confirmando exatamente as Escrituras. O primeiro motivo citado é a questão das guerras. Mas assim, isso é algo, de certa forma, muito conhecido por vocês. Então é por isso que eu peço que você espere, porque à medida que eu avançar na explicação, você vai perceber mais e mais fatos assim surpreendentes para a gente refletir, que talvez você nunca tenha parado para pensar, para pensar que cumpre uma profecia. Tá, eu só queria falar um pouquinho antes, olha só, como que as profecias elas acontecem, elas são magistrais. Quando você tem a criação do relógio do juízo final, a gente está lá no ano de 1947. O mundo acabara de testemunhar uma guerra mundial que tirou a vida de pelo menos 40 milhões de pessoas. A Segunda Guerra Mundial, um conflito armado histórico nunca visto antes pela humanidade. Isso por si só já cumpre a profecia de Jesus, lá em Mateus 24, das guerras no final dos tempos. Ora, você tem a Segunda Guerra Mundial.
Se isso não servir de alerta para a humanidade, o que mais vai servir de alerta? Aí, 2 anos depois, a guerra termina em 1945, 2 anos depois, 1947, parece que já antevendo, mais um sinal de alerta nasce. Os cientistas olham para a realidade e falam, olha, o mundo pode se autodestruir, o mundo pode ser destruído, a gente pode chegar a um fim. Então ali eles lançam o relógio do juízo final. Mais uma evidência, mais um alerta para nós que somos cristãos. Acabou uma guerra, agora tem um grupo de cientistas lançando um relógio do juízo final. Não bastasse isso, em 1948, o Estado de Israel, como nós conhecemos hoje, o país Israel, ele é constituído sob a chancela da ONU, a Organização das Nações Unidas. Então a gente tem 3 fatos na mesma década apontando, eu nem cheguei na história do relógio final ainda, mas é porque a gente não para pensar. A gente tem a Segunda Guerra Mundial, depois a gente tem a criação do relógio do juízo final e depois a gente tem a criação da nação de Israel. E quem é cristão sabe que Israel é o termômetro no mundo, é o termômetro bíblico no mundo em relação às profecias. Então, assim, são 3 fatos na mesma década fundamentais. Eu só estou voltando a 1940, a década de 1940, a década de 1940 para falar desses assuntos. E agora vamos avançar para o ano de 2025, então, e entender o que esse relógio do juízo final, por que ele foi atualizado e ele está mais perto do colapso da meia-noite. Primeiro fator, eu já citei aqui, a questão das guerras, e em especial a guerra na Ucrânia. O conflito na Ucrânia ele continua sendo um dos maiores riscos para uma guerra nuclear. A Rússia já ameaçou, se você pesquisar na internet, você vai ver o presidente russo, Vladimir Putin, ameaçando, se possível, usar o arsenal nuclear da Rússia. E, recentemente, a Rússia também alterou a doutrina militar. Ela deixou claro que pode atacar em resposta a ameaças convencionais. Além disso, alguns tratados de uso de armas, alguns tratados aí de uso de armas entre Estados Unidos, a Rússia, a OTAN, eles estão vencendo. E há possibilidade citada pelos especialistas de eles não serem renovados, ou seja, olha, a gente se comprometeu a não utilizar esse determinado tipo de arma. Mas aí o tratado venceu, não, vamos renovar, nós estamos no meio da guerra aqui, isso pode acontecer. Além disso, a gente tem uma outra ameaça que, quando a gente fala de arma nuclear, um acidente, um botão, alguma coisa, uma tomada de decisão errada pode colocar o mundo inteiro numa guerra. Uma decisão precipitada de algum país, principalmente um país aí muito poderoso, na vida, quantas vezes a gente já errou por um momento de precipitação, de excitação, isso pode acontecer. Quem muitas vezes está no cenário aí por detrás da tomada de decisões em relação à guerra são seres humanos, são falhos. São seres humanos que têm os seus defeitos, que podem errar a qualquer momento. Uma tomada de decisão. Então não confie que o homem falho, o pecador, tem capacidade plena como Deus de tomar decisões. Então o primeiro fator apontado é a guerra na Ucrânia, citada aí pelos cientistas que atualizaram o relógio do juízo final. Eu estou falando de guerra, daqui a pouco eu vou confrontar isso com a Bíblia e você vai poder analisar se eu tenho razão ou não aqui na minha visão e no meu raciocínio. Aí a gente tem mais uma vez para testificar, para confirmar que é bíblico o que nós estamos falando. Conflito no Oriente Médio. É citado o fator de que os conflitos no Oriente Médio estejam ou tenham aumentado, principalmente por causa da guerra entre Israel e o Hamas. E aí o conflito, ele acabou chegando até outros países, até o Líbano e, mais recentemente, até o Irã entrou nesse conflito aí. Então isso cria um clima de instabilidade ali no Oriente Médio, com risco de envolvimento ainda maior do Irã, de outras nações que estão localizadas no Oriente Médio. E aí é bíblico por quê? Porque você pode perceber que tem uma naçãozinha lá no meio que está envolvida, que é Israel, desde há muito tempo, desde que a gente
conhece Israel, desde a Bíblia você sabe que a nação está envolvida em conflito e o nosso Deus ele traz muitas evidências por meio da Bíblia Sagrada da perseguição que outros povos trariam sobre Israel, porque esse povo é o povo escolhido da aliança para trazer o nosso Jesus até o mundo. Então, Israel, quando a gente fala de guerra, quando a gente fala de profecia, quando a gente fala do relógio do juízo final, parece que sempre Israel está lá. Na Segunda Guerra Mundial, da qual eu já falei, Israel, os judeus foram um dos povos mais perseguidos, se não mais perseguido durante a Segunda Guerra, com mais de 6 milhões de pessoas mortas no Holocausto. Então, Israel, quando a gente fala de profecia, é incrível. A nação está no meio. Tem outro fator também que foi levantado pelos cientistas, o fato de Taiwan, uma ilha que fica ali perto da China, entre a China e o Japão, vou colocar no mapa aqui para vocês verem. Essa ilha ela está em conflito com a China, porque ela já pertenceu à China no passado, mas ela adquiriu independência, mas a China não reconhece essa independência. E volta e meia, a China reclama esse território para ela faz exercícios militares na região, ela reage a atitudes dos Estados Unidos ali naquele território, quando vai um político influente lá, quando vai um político norte-americano, inglês influente ao território de Taiwan, a China reage, inclusive com exercícios militares ali naquele mar, na região, no oceano, ali na região, no mar da China, e isso faz com que o clima fique bastante instável, e vocês sabem que a China tem se tornado uma potência mundial, Então a gente pode ter, porque a China está cada vez mais reclamando esse território, a gente pode ter um conflito ali. E ali perto também, na mesma região, os especialistas que atualizaram o relógio do juízo final falam da Coreia do Norte, que continua fazendo testes com mísseis balísticos, desafiando a comunidade internacional, desafiando a orientação ainda da Organização das Nações Unidas. Então, o tempo todo a gente tem a Coreia do Norte envolvida em alguma polêmica. Eu fiz uma pesquisa, para vocês terem ideia, eu tomei o cuidado de analisar esse dado. O jornal Nexo publicou uma matéria, eu vou mostrar para vocês, mostrando que até o final de 2024 existiam 120 conflitos armados no mundo. A gente tem um apontamento aí de pelo menos 120 conflitos armados no mundo. A matéria diz assim que são pelo menos 60 países dos atuais 193 países envolvidos em pelo menos um conflito armado. E aqui a gente vai ver guerra, porque a gente fica muito focado, nós olhamos para a Ucrânia, nós olhamos também para a situação de Israel, mas na África, vários países estão envolvidos em conflitos armados. No Haiti, aqui na América Central, pertinho do Brasil, a própria Venezuela, querendo ou não está dentro desse conflito, mas já ameaçou invadir o país vizinho, a Guiana, Faz exercícios militares ali, volta e meia, até perto da fronteira com o Brasil. Então, assim, são 120 guerras que estão acontecendo no mundo. Eu até pesquisei sobre esse tema na revista Super Interessante. Ela não consegue responder, mas é difícil dizer quando que a humanidade conviveu em paz, quando que a gente não teve guerra. Isso é importante a gente analisar à luz da Bíblia Sagrada. Porque se esses cientistas estão cientes de que a guerra é um fator que está prevendo o fim, o colapso, o nosso Senhor Jesus, há nada mais, nada menos do que quase 2000 anos atrás, já diz lá em Mateus capítulo 24, versículo 6, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça. Então, se os cientistas em pleno ano de 2025 estão dizendo, olha, a guerra é um sinal do juízo final, se o cientista que não é cristão está dizendo isso, ele só está confirmando que Jesus já lançou, se o cientista criou um relógio do juízo final, Jesus muito mais já criou um relógio, já lançou um relógio do juízo final. Peço desculpas, eu acho que esse trecho aqui pode ter tremido um pouquinho a imagem.
É porque eu estava balançando a minha mesa. Mas Jesus há muito tempo já lançou um relógio do juízo final, desde que ele veio, morreu e ressuscitou. Então, assim, se nós estamos ouvindo de guerra, se nós estamos ouvindo sobre rumores de guerras, isso só confirma o que Cristo já falou. Até aqui pode parecer muito óbvio, mas eu aposto, eu garanto para você que as próximas informações vão te surpreender. Qual é o próximo motivo, então, citado pelos especialistas do boletim atômico, porque o mundo está mais próximo do juízo final? As mudanças climáticas extremas. Quando a gente lê o mesmo texto de Mateus 24, versículo 7, a Bíblia ela avança até na questão da guerra, né? Jesus diz: porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. A questão é que, quando nós lemos a palavra terremotos, a profecia bíblica ela pode ser ampliada para uma interpretação mais abrangente. Porque quer me parecer, e eu não sou o único que pensa assim, quer me parecer que quando Jesus diz de terremotos, ele está falando não só de terremoto, mas ele está trazendo à tona a evidência de que até mesmo a própria natureza ela arderia em dores de parto, que a própria natureza ela traria fenômenos naturais, ambientais, evidenciando a volta do nosso Senhor Jesus. Então a palavra terremotos, ela precisa ser lida, interpretada de uma forma abrangente. É como se Jesus estivesse dizendo: nesse momento, antes da minha segunda vinda, a terra ela vai arder. Para ilustrar, eu tenho aqui uma expressão muito interessante do pastor Rodrigo Silva. Pastor, teólogo, professor, arqueólogo Rodrigo Silva. Ele diz assim: a terra é como uma mulher em dores de parto. A mulher, quando ela se aproxima de dar à luz, as contrações elas aumentam para que a criança possa nascer. E o terremoto nada mais é do que uma contração da nossa terra. É o planeta se contraindo, aguardando a volta do Criador, do Senhor Jesus. Então a própria terra se contrai. A própria terra, ela entra em dores de parto. Então, quando eu uso aqui, eu trago novamente essa questão, o terremoto é uma expressão, apenas uma expressão para demonstrar esse processo. Porque a mulher, quando ela vai ter uma criança, ela não tem apenas a dor do parto. Ela vai ter outros sintomas relacionados ao nascimento da criança, mudanças no metabolismo, ela vai ter enjoo. Então, a natureza ela reage de diversas formas para expressar a volta do Salvador, para expressar que até a própria criação aguarda, ela aguarda a volta de Jesus. Então, leia terremoto não só no sentido de que terremoto tem que ser terremoto, que só o terremoto ele evidencia, ele prova a volta de Cristo. É muito mais abrangente, é muito além disso. E aí, quando os cientistas do boletim atômico que atualizaram o relógio, eles dizem assim: por que nós atualizamos para um ponto ainda mais perto do juízo final? Porque o ano de 2024, vocês bem se lembram, foi o mais quente da história. Em milhares de anos nunca se registrou uma temperatura tão alta no mundo. Se isso não serve de alerta para você, eu não sei o que mais pode servir. Nós testemunhamos no ano de 2024 uma seca histórica no Brasil, incêndios que deixaram praticamente o país inteiro refém das chamas. Eu aqui no meu estado testemunhei incêndios em que as pessoas falavam: meu Deus, as fotos, eu vou até buscar aqui, pareciam justamente o apocalipse, o final dos tempos. Muitas pessoas perguntavam: meu Deus, o mundo está acabando realmente em fogo. Furacões devastadores que afetam várias partes do mundo. Nós tivemos aquela chuva de um volume poucas vezes registrado na história no Rio Grande do Sul. Os Estados Unidos, a costa oeste do país, praticamente queimou, a Califórnia praticamente queimou. Mansões foram totalmente destruídas. Enchente lá em Valência, na Espanha. Então,
não faltam, se a gente pesquisar hoje, no mundo, hoje está acontecendo algo que a natureza está trazendo respostas para a humanidade. Então não faltam elementos para mostrar que a natureza está em dores de parto, que ela está em dores para receber o Filho de Deus. A gente não pode descuidar dessa informação, a gente não pode desconsiderar o que a natureza está nos apontando. E agora eu vou chegar ao ponto que talvez seja o mais importante deste vídeo. Eu te convido a ficar comigo. Não desliga não, isso aqui é fundamental. Se você ler o livro de Daniel, lá no capítulo 12, no versículo 4, você vai encontrar a seguinte mensagem, dizendo assim: "E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro, até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará." Essa palavra conhecimento também traduzida como ciência se multiplicará. Aí os pesquisadores, os cientistas que atualizam o relógio do juízo final, eles citam como a quarta causa, o quarto motivo para que o relógio ele tenha sido atualizado, algo que eu acho que está na sua mão: inteligência artificial. Nós estamos vivendo a era da inteligência artificial, nós estamos vivendo a era do ChatGPT e outras inteligências, mas não é só isso. Essa inteligência ela já começa a ser utilizada no campo de batalha. Há temores de que no futuro ela possa ser usada até mesmo nas armas nucleares e em operações militares automatizadas, com drones, com robôs. São armas em que você não vai ter mais o humano ali, né? É a própria máquina. Só que algumas inteligências artificiais, elas vão ganhando autonomia. Se você pegar um ChatGPT, por exemplo, né, é incrível o que esse chat faz. Se eu quiser escrever um livro, eu consigo fazer com o ChatGPT. Se eu pedir para ele fazer um roteiro agora para mim sobre a volta de Cristo, ele faz em segundos. O que você demoraria dias para fazer, ele faz em segundos. Se você der um documento de 1000 páginas para ele resumir para você em segundos, ele vai resumir. Se você pedir para ele te aconselhar biblicamente sobre um determinado assunto, ele vai te aconselhar. Existem inteligências artificiais que estão sendo usadas, eu não consigo falar para você, mas inteligências em deepfake, você consegue alterar a face da pessoa. Tem até locutor que é inteligência artificial, você consegue criar um personagem numa rede social que é uma inteligência artificial. Esses dias eu vi a inteligência artificial, ela já está criando, além de imagens, ela está criando música. Tem inteligência artificial que cria vídeos. Então, assim, o grau de automatização que a inteligência artificial, melhor, vai ganhando, ele é tamanho que parece que cada vez mais ela está autônoma para a tomada de decisões. Você quer tomar uma decisão, você fala para o ChatGPT: "Olha, ChatGPT, eu conheci uma mulher, será que é de Deus eu namoro com essa mulher? Será que é de Deus eu, uma pessoa que é solteira, é claro." E ele vai te dar respostas e muitas vezes bem coerentes. Se eu pesquisar nele aqui, quem foram os judeus, escreva para mim em 10 páginas. Ele pode fazer isso para mim. Então, a inteligência artificial está sendo explorada, mas ela também pode ser usada não só para o bem. Imagina, você tem um tanque de guerra automatizado, guiado por inteligência artificial num campo de batalha. E aí você lembra dos filmes como Exterminador do Futuro? Parece que aquilo não está tão distante de acontecer. Outro dia eu vi mini-tanques sendo utilizados e movidos pela inteligência artificial. Tem carros agora que são programados para serem movidos pela inteligência artificial. Eu não duvido que daqui a algum tempo a gente vai ter tratores, máquinas agrícolas que vão ser automatizadas para fazerem uma operação. Tem um carro que ele é programado para não bater numa pessoa. Se ele identificar uma pessoa, ele não bate, ele para. A ciência, conforme já profetizou o livro de Daniel, ela se multiplicará. E não bastasse o livro de Daniel reconhecer isso, os cientistas, que nem cristãos são, eles estão dizendo: olha, estamos atualizando o relógio do juízo final por causa disso. Sem querer, eles estão confirmando o que a Bíblia já disse há milhares de anos atrás.
pelo menos há 2.500, 2.600 anos atrás. Vocês percebem o grau de urgência nessa palavra? E é por isso que Deus me incomodou, eu senti essa noite a necessidade de gravar sobre esse assunto, de falar para as pessoas, para as pessoas que, quando o homem está atualizando o relógio do juízo final, é uma evidência clara que nós nunca estivemos tão próximos da vinda de Cristo. Nós nunca estivemos tão perto da volta do nosso Redentor, do nosso Salvador. Se a ciência está dizendo que nós estamos mais perto da meia-noite, do Apocalipse, do Armagedon, se a ciência, formada por homens e mulheres que não são cristãos, está enxergando isso, eu quero te fazer um apelo, você, meu amigo, meu irmão, como eu fui despertado. Nós estamos como as noivas nécias, imprudentes, ou como as noivas prudentes, as noivas que se prepararam para a volta de Cristo. Porque eu confesso, eu e você, em muitos momentos já estivemos distraídos, despreocupados. E todos esses fatos que eu citei aqui, os acontecimentos em volta da nação de Israel, a Segunda Guerra Mundial, o lançamento do relógio do juízo final em 1947, a atualização do relógio do juízo final agora em 2025 para o ponto mais próximo da meia-noite, o desenvolvimento da inteligência artificial, é algo que não deixa dúvidas para nós cristãos de que Jesus vai voltar, de que a palavra dele é fiel, de que a palavra dele é digna de confiança. Então, o meu apelo para você é, nesta noite, neste dia, nesta tarde, eu não sei em qual momento você está acompanhando esse vídeo, mas que Deus possa te alcançar, que você seja despertado, que você seja encorajado a se preparar para um encontro, que você seja encorajado a se preparar para esse dia tão lindo, em que o Senhor Jesus aparecerá nas nuvens e vai nos levar para a glória. Os sinais estão aí. É claro que o objetivo desse vídeo de longe é esgotar o assunto em relação às profecias bíblicas relacionadas ao fim dos tempos. Não, nós teríamos outras tantas profecias, a questão da falta do amor nos últimos dias, a pregação do Evangelho em todos os cantos da terra, a questão da besta, do falso profeta. Bom, são vários assuntos que a gente poderia destrinchar, Mas não é o objetivo desse vídeo. O meu objetivo aqui, o objetivo deste vídeo é pegar os motivos citados pelos especialistas, pelos cientistas que atualizaram o relógio do fim do mundo, E a partir dos aspectos citados por esses cientistas, os conflitos armados, principalmente na Ucrânia, em Israel, aquilo que foi considerado causa para que eles, os cientistas do boletim atômico, atualizassem e aproximassem o relógio mais perto da meia-noite. E para nós que somos cristãos também aí fica aquela questão, se há ou não motivo para nos desesperarmos. E a resposta definitivamente é não. Nós que esperamos em Cristo, nós devemos ter esperança. Os primeiros livros de Apocalipse, eles são muito valiosos porque eles trazem uma mensagem muito importante, aquele, que é a mensagem: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, assim, nós temos um céu que nos aguarda, uma salvação que nos aguarda, e o Senhor Jesus promete estar conosco até o final dos tempos, até a consumação dos séculos. E outro detalhe, ele também promete nos conceder o Consolador, o Espírito Santo, para nos dar força, entendimento, compreensão para enfrentar tudo isso. A gente pode ter uma guerra, um conflito armado, uma guerra nuclear, a gente pode ter conflitos no mundo inteiro, a gente pode ter mudanças climáticas extremas, nós podemos ter a inteligência artificial dominando, a gente pode ter até robôs aí que vão assumir com autonomia, mas eu sempre digo para você, e eu tenho convicção de que Deus estará no controle em todo o tempo, assim como Ele já esteve, assim como Ele está e assim como Ele estará. O nosso Senhor Jesus, que é o princípio e o fim, o alfa e o ômega, jamais vai perder o controle da história. Então, para nós cristãos não é motivo de pânico, não é motivo de desespero, mas é sim motivo de alerta, de atenção e de alegria,
de saber que o nosso noivo, o noivo da Igreja de Cristo, está vindo, está se aproximando, que os sinais apontam para isso. Então não fique triste, não fique preocupado, desperte e ajude a despertar essa ideia em mais pessoas. E é por isso que eu convido você a compartilhar esse vídeo, a espalhar essa mensagem para mais pessoas serem conscientizadas e alertadas desse importante alerta e serem alertadas dessa reflexão. E agora eu gostaria que você deixasse nos comentários o que você achou desse vídeo, o que você achou dessa mensagem. Você concorda com isso? Deixa nos comentários, se inscreve no canal. Nós estamos começando esse canal de reflexão bíblica. E é muito importante a sua participação, que você curta, que você participe.